Olá, boa tarde. Eu sou Cidinha D'Agostino, psicoterapeuta holística, sou terapeuta emocional e estou muito feliz em estar aqui para falar de um assunto muito pertinente, principalmente agora, perto do dia 8 de março, não é? Quero agradecer a presença de vocês, agradecer a Mônica pelo convite e vamos falar um pouco, né, sobre essa motivação feminina. Nós vamos falar um pouco sobre o processo mental, que o processo mental é como funciona a mente, independe de ser mulher ou homem. E vamos falar um pouco também sobre a perspectiva, né, masculina e feminina. Por que, né, se dá essa diferença de numa determinada situação tanto o homem como a mulher verem de forma diferente. A mulher, numa mesma situação, vê de um jeito e o homem vê de uma forma diferente. Então, nós vamos falar sobre isso. Deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês. Então, a ideia de criar o Dia, né, Internacional da Mulher, ele se deu assim nessa virada do século XX, ali na Revolução Industrial, que a mulher, em massa, né, foi para a indústria. E aí ela descobriu que ela tinha potencialidade, né, porque sempre tivemos, obviamente, mas se tinha essa ideia de se dar menos do que se merecia, né, a figura feminina. E, e então, esse dia 8 de março é justamente para comemorar e ressaltar, né, essa luta e essa reivindicação que a mulher faz para ter ainda melhores salários e ser mais reconhecida, né, em todos os âmbitos da vida. Nós vamos falar um pouco sobre o processo mental, que é como a mente trabalha, como ela funciona, né? O que que acontece? Nós temos duas mentes trabalhando juntas. Nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente é a mente que observa todas as coisas, né? É a mente que acredita, duvida, raciocina, é a mente que faz pensamentos. E nós temos a mente inconsciente, que é uma mente que não faz reflexões, não é uma mente que trabalha com pensamento, ela trabalha com padrão de pensamento. E essa diferença faz toda a diferença no decorrer da nossa vida. Porque a mente consciente, ela faz pensamentos. E o pensamento, ele está intimamente ligado ao sentimento. Então, se eu penso uma coisa boa, eu sinto uma coisa boa, e se eu penso uma coisa ruim, eu sinto uma coisa ruim. E esse sentimento, ele vai originar a fala. A fala também, ela está atrelada à imagem. Nós temos, cada palavra tem um significado e tem um código, tem uma imagem na nossa mente. E essa imagem, né, que é a palavra nossa, é processada com essa imagem. Muito embora a gente faça aí no automático, não percebe como está fazendo, mas a gente está usando imagem e está processando essas imagens. A quantidade de imagem do pensamento e a quantidade de imagem das nossas falas, elas vão para o inconsciente. O inconsciente trabalha com quantidade de imagens. E quando vai para o inconsciente, não é mais pensamento, é padrão de pensamento. Esse padrão de pensamento, da mesma forma que o nosso pensamento está intimamente ligado ao sentimento, o padrão de pensamento está intimamente ligado ao nosso comportamento. Quantas vezes a gente se pega falando,
não devia ter feito tal coisa, ou o contrário, tinha que ter feito tal coisa porque não fiz, né? Então, é porque aquilo que a gente tem já como modelo, como padrão na mente inconsciente, os nossos comportamentos, eles estão atrelados a isso. E da mesma forma que o nosso sentimento estimula a fala, esse comportamento vai dar origem a um acontecimento. Então, a gente pensa, sente, fala, faz padrão de pensamento, comportamento, acontecimento. Então, se tem alguma coisa na nossa vida que a gente não está feliz, tem padrão errado na nossa mente inconsciente. E esses padrões, assim, à medida que a nossa mente consciente vai mandando e vai criando padrões, se eles forem alimentados, eles viram crença, é uma conexão neuronal. E essas crenças, elas vão ditar regras da nossa vida. A gente nem sabe porque às vezes a gente atrai tal coisa, ou acontece tal coisa na nossa vida, ou porque a gente está sempre predisposta a repetir ciclos por conta daquilo que a gente tem na nossa mente inconsciente. Mas o lindo disso é que hoje a neurociência prova a neuroplasticidade. Então a gente consegue fazer mudança dessas crenças que a gente tem na nossa mente inconsciente. Uma vez que a gente detecta uma crença que a gente não está feliz, a gente tem que fazer uma quantidade de imagens em pensamento, em falas, em comportamentos e mandar para o inconsciente de forma positiva, o contrário daquilo que a gente entende como ruim. Então a gente repete, repete, o que é bom, repete, o que é bom, repete, o que é bom, e é só assim que a gente cria uma nova conexão neuronal. Hoje se entende, a neurociência já explica que quando você para de alimentar uma crença na sua mente, os neurônios que foram juntados para facilitar esse caminho neuronal, eles se abrem. E à medida que você vai falando no positivo, você vai criando, repetindo, repetindo, você vai criando uma nova conexão neuronal. E aí você vai ficar com ela tão estabelecida e determinada na mente inconsciente que é com essa nova crença que ele vai começar a trabalhar. Então, isso é a possibilidade real que existe, que a gente pode nos dar como presente. É perceber o que a gente pensa, é perceber o que a gente fala, é perceber o que a gente tem como comportamento, que aí a gente vai fazendo essas mudanças para o positivo até criar uma nova conexão neuronal. Porque a conexão neuronal, ela é formada ou por repetição ou por intensidade, no caso de um trauma. Então, não tem outra forma. Vamos, então, aproveitar dessa possibilidade e dar para a gente, né, esse presente de fazer essa mudança. Agora, na ideia do sistema, esse é o processo mental, e isso é para homem e para mulher. A mente funciona assim. Já no caso do sistema mental, é um pouco diferente o olhar, a perspectiva, né? Então, a mulher, ela tem facilidade de ver as coisas com uma ideia de falta. Aquilo que é ruim para a mulher soa como falta. Aquilo que é ruim para o homem soa como falha. Por quê? Nós temos 3 ciclos de desenvolvimento psicoemocional, que o último se forma até 21 anos de idade. O primeiro se fecha com 7 anos de idade. Até 3 anos de idade, independe se é homem ou se é mulher, a criança ela tem uma ideia de trazer as coisas para si. Ela se vê como o centro, como o núcleo, até 3 anos de idade. Quando a criança faz 4 anos de idade, ela começa a compreender o externo, ela começa a entender que ela está num meio, que existem outras pessoas para fazer troca. E essa criança com 4 anos de idade, normalmente o menino é mais exigido, ele é mais criticado e a menina é mais cobrada. O que acontece? Então, a menina, por uma ideia cultural, a menina é assim, olha, cuidado, olha, isso não,
cuidado. Então, ela liga a anteninha dela na ameaça, né? O que que pode acontecer comigo? Então, ela fica sempre com aquela expectativa de cobrança. O menino é mais ou menos assim culturalmente. Menino não chora, menino tem que cuidar da irmã, mas ele pode ser mais novo, ele tem que cuidar da irmã mais velha. É, seja homem, e aí ele vai ser homem, o pai fala, fica aí, moleque, no seu canto e tal. Então, essa ideia de ele ser muito criticado faz com que ele observe a falha. A menina, por sua vez, normalmente ela para emocionalmente na ideia dos 3 anos de idade, e ela fica com essa ideia de ameaça e de falta. O menino fica com essa ideia de ataque e falha. Isso faz com que a mente da mulher penda para uma ideia de quantidade, para continuar o caminho, e o homem de qualidade, para refazer esse caminho. E esse olhar faz toda a diferença, ressoa na vida adulta e vai fazer mudança, né, de perspectiva. Porque o que que acontece? A mulher, né, como ela para nessa primeira etapa, ela tem uma tendência, né, a usar muito mais o hemisfério esquerdo cerebral, né? Então, esse hemisfério esquerdo, ele é diferente do hemisfério direito, que é mais usado pelo homem. Então, o homem, ele trabalha numa ideia mais emocional e a mulher mais racional. Às vezes a pessoa não entende muito isso, mas a mulher é uma mente que tende a pensar mais rapidamente e mais vezes do que o homem, né? Por isso que ela é mais racional, uma mente que pensa mais, observa mais, analisa mais. O homem é mais emocional. Eu tenho muita experiência de consultório que as pessoas pensam, eu falo, mas então o meu marido é emocional, ele significa que ele é mais bonzinho? Então eu sempre brinco. Se ele der para ser mais bonzinho, ele vai ser mais bonzinho, mas se der para ser mais malzinho, ele vai ser muito mais malzinho, né? Então, o que acontece? O equilíbrio com a mulher, ela é racional, mas ela é sentimental. O homem é emocional, mas ele é realista, ele se vê mais dentro do contexto espacial. Então, o hemisfério da mulher é verbal, ela trabalha muito mais com essa ideia linguística, né? Então, ela ouve, ela trabalha com aquilo que ela ouve, ela trabalha com aquilo que ela fala. Então, a fala, né, é muito importante para a mulher. E aquilo que ela ouve é muito intenso. Então, se é bom, ela fica muito feliz, e se é alguma coisa ruim, ela fica muito triste. Diferente do homem que tem um hemisfério gestual, que é do gesto, das situações, dos fatos. Então, o homem, ele fica muito mais triste com aquilo que ele vê, que ele está observando, né? E fica muito mais alegre com aquilo que ele está observando, independe se for bom ou ruim. É um hemisfério focado da mulher. Por quê? Porque ele é linear. O hemisfério da mulher ele está numa linha. O foco da mulher está numa linha, porque o hemisfério é linear. Então, os pensamentos da mulher, eles são sucessivos, é um atrás do outro. Diferente do homem, ele vê como se fosse uma ideia circular, e dentro desse círculo estão todos os pontos de foco. É então um foco simultâneo e não sucessivo. Eu costumo dizer que o homem, por exemplo, ele olha para o foco, né? Estão todos os pontos ali com o funil. Então, ele olha com o funil, vê o foco, né? E se ele precisar mudar de foco, ele vai com o funil, então os outros ficam desprezados. Ele tem aquele foco muito, assim, ele é grande e único ao mesmo tempo.
A gente ouve muito que mulher consegue fazer muitas coisas, né? E o homem consegue fazer uma coisa só. É justamente por isso, né? Por exemplo, se você pede pro marido, olha, o leite aí que eu vou fazer outra coisa. Se ele precisar atender a porta, ele não vai esquecer que tem o leite, ele vai esquecer que tem o fogão, porque ele tirou o foco dali e colocou em outro lugar, um abraço foi, né? Então é isso que acontece. Às vezes as mulheres ficam tristes, né, com isso, mas é assim que acontece. A mulher tem uma mente lógica, justamente por ser racional, ela tem essa mente mais lógica, né? E o homem tem uma mente mais lúdica. A mulher trabalha mais com a ideia de necessidade. Então, assim, o que é necessário ela vai fazer. Mesmo que ela goste de alguma coisa, mas se ela entender que é necessário, a necessidade vai suplantar a ideia do gosto. Para o homem, se ele gosta de alguma coisa, a necessidade vai ficar em segundo plano. Ele vai tender a obedecer o gosto, porque a mulher está mais na cognição e o homem está mais na volição, mais na vontade. E então isso faz a diferença na hora daquilo que a pessoa está vivenciando. Então, é uma mente analítica da mulher, né? E do homem é sintético. A mulher, ela analisa as coisas, ela gosta de analisar, ela gosta de estar no processo, resolvendo as coisas no processo. E o homem já gosta de ver a coisa resolvida, né? Então, às vezes a mulher até fala, eu queria tanto conversar, tá? Mas meu marido já gosta de resolver logo as coisas. Então, assim, é mais ou menos isso mesmo, né? Que as coisas acontecem. É entender que ninguém faz por maldade um para o outro, né? É assim que as coisas se processam lá dentro. Então, é um hemisfério, como já falei ali em cima, sucessivo e simultâneo. Então, a mulher, ela tende a estar nessa parte de cima, né? Ela se sente aí em cima, primeiro, antes, e o homem embaixo, segundo, depois, não numa ideia pejorativa, é numa ideia de automática, de resolver as coisas aqui na vida. E tende a mulher a ver as coisas numa ideia vertical. Ela olha verticalmente e traz as coisas para ela. E o homem vê as coisas horizontalmente e leva as coisas para fora. Essa é a diferença na perspectiva. Então, vamos só sintetizar. Então, a mulher, aquilo que é ruim para a mulher tem um significado de falta. Aquilo que é ruim para o homem tem um significado de falha. A mulher tem esse olhar vertical, né? As coisas têm que estar no centro, você entende? E o homem tem esse olhar horizontal, as coisas têm que estarem no meio. A mulher trabalha com quantidade, justamente por conta da falta, e o homem trabalha com a qualidade por conta da falha. E então, como eu disse ali atrás, essa ideia do primeiro, né, a mulher tem essa linha de ataque, a gente costuma dizer. As coisas ameaçam a mulher e ela ou ela ataca ou ela congela, né? E o homem, ele precisa ser atacado para ele contra-atacar ou fugir da situação. Então, essa ideia de primeiro e segundo, que não é uma ideia pejorativa, não é uma ideia de inferioridade. A mulher se sente em cima, então ela tende a buscar as coisas mais rápido, ela tende a ter essa ideia ágil na mente, diferente do homem que já é mais pé fincado, já é mais pensativo, é essa a diferença. E a mulher, ela está sempre com a mente no antes, porque ela trabalha com a ideia de tempo. Então, a mulher sempre previne, prepara, preocupa. É uma mente que está sempre antecedendo as coisas. A mulher, se você falar uma coisa assim por cima, ela já sabe no que vai dar.
O homem já ele tem dificuldade de ver o que pode dar sem que ele tenha experimentado, né? Então, por isso que ele é do depois. Ele tem que experimentar para ter essa ideia de consequência. Muitas vezes a mulher fala assim, eu falo para o meu marido, e ele fala, não, não é bem assim, porque eu falo, calma, porque ele não experimentou a coisa. Então, enquanto isso não está muito pronto na mente dele, ele tem que ter experimentado ou tem que ter vivenciado com alguém muito próximo. Aí ele tem ideia da consequência. E assim, a mulher ela tende a não gostar de ter errado, né? Então, assim, porque ela traz as coisas para ela, tanto ela traz as coisas boas como traz as coisas ruins. Então, ela tende a se culpar com muita facilidade. Então, é uma coisa que eu deixo aqui como dica para a gente sempre perceber que a gente está sempre fazendo o nosso melhor, né? E trazer essa calmaria para a gente. Se a gente entender que é bom, que é necessário mudar, lógico, vamos fazer a mudança, mas às vezes a gente se culpa sem, sabe, ter necessidade de se culpar. Então, ela tem dificuldade de ter errado, porque ela traz para si a culpa com muita facilidade. E o homem tem dificuldade de ser o errado. Ele tem dificuldade que as outras pessoas o vejam como errado. Porque a mulher está muito linkada na autoestima e o homem está muito linkado na autoimagem. Tá certo? Tô dando tudo certo. Então, assim, a mulher, ela tem esse olhar para a necessidade, para o interesse e para insegurança. Então, por exemplo, se a mulher acha, assim, uma situação que ela tem que fazer, ela acha que é necessário, é interessante, porque às vezes não é esse interesse numa ideia também pejorativa, é com uma mente muito racional, ela já olha e fala, né? É interessante, não é? Então, se não for, ela já consegue classificar com mais facilidade. E então, assim, o que move a mulher é uma ideia. É necessário, se é necessário, ela vai ser movida para fazer as coisas. E também é interessante, então ela vai ser movida por isso. E o que barra a mulher é a insegurança, né? Ela, a insegurança do medo, a diferença é que a insegurança é medo também, mas é um medo pré, né? Como a mulher está sempre nessa ideia antecipada, então ela se sente insegura. E se não der certo? E se acontecer isso? E se será? E se será? Sabe? Então, é isso que faz com que a mulher seja, às vezes, travada em alguma coisa, por conta da insegurança. O homem, ele está vinculado no gosto, né? Agora, tem que perceber o que é necessidade para uma mulher e o que é gosto para, né? Por exemplo, o que é necessidade para uma mulher, não necessariamente é necessidade para outra mulher, mas elas vão ter uma ligação com a ideia de necessidade. O que é gosto para um homem pode não ser para o outro, mas ele vai ter essa ligação com o gosto. Então, assim, o que move o homem é uma ideia de gosto, de importância, e o que trava é o medo. Então, o medo, ele diferencia da insegurança, que é aquilo que está acontecendo. Então, o homem, como ele é do espaço, do agora, dos fatos, né? É o medo em si que atrapalha e barra a situação. Eu estou falando um pouco de cada um, porque a mulher se beneficia muito entendendo, né, essa diferença, né, dela e do homem. Porque eu tenho muitas queixas, né, é, as pessoas entendem, principalmente as mulheres com uma mente antecipada, que pensa muito e que se culpa e que quer resolver as coisas, é uma mente maravilhosa, né? Então, assim, às vezes ela entende que o companheiro, né, o marido, está fazendo de propósito. Então, quando a gente entende que não, que são perspectivas diferentes, são maneiras de agir diferentes, né? A gente tira do pessoal e consegue se sentir muito mais
confiante, amada, respeitada. Vamos falar um pouco sobre essa ideia da epigenética, muito por cima, só para finalizar aqui o nosso papo. A mulher é uma coisa tão linda e importante que ela, com as mitocôndrias, que são as organelas que fazem a respiração celular, elas são passadas as informações nela só pelo lado feminino. Então, por exemplo, a mulher, quando, por exemplo, eu vou me dar de exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Quando a minha avó gerava a minha mãe, ela já gerava em minha mãe a quantidade de óvulos que a minha mãe teria, que inclusive um desses óvulos sou eu. Então, quando a minha avó gerava a minha mãe, aquilo que ela passou, tanto de bom quanto de ruim, essas informações foram repassadas para os óvulos de minha mãe, que hoje eu tenho, às vezes, alguma experiência, e que às vezes a gente nem entende o porquê, e a gente trouxe essas informações lá de muito atrás. Para vocês verem que coisa maravilhosa. O homem não faz ele não tem esse veículo, ele não passa, né? Ele não repassa essa informação, porque no espermatozoide tem algumas informações, mas na cauda, mas ele, quando entra no óvulo, ele não leva essas informações. Então, por exemplo, o homem recebe, né, informações já da avó, por exemplo, mas ele não repassa isso. Então, a mulher é uma coisa assim maravilhosa, é uma experiência, né? Eu agradeço a Deus por que Deus tenha, né, ter me escolhido para ser mulher. Agradeço pelos homens que Deus me deu, né? Tanto o meu companheiro, o Jorge, quanto o meu filho Sábio e todos os meus sobrinhos, todos o meu pai, né? Os meus avós e tantos homens maravilhosos. Mas eu me sinto muito feliz e grata por ter, né? E por ter tido essa experiência, e por ser mulher. Eu acho que a gente contribui muito e biologicamente falando, nós temos esse presente da natureza, que essa linhagem de informação que é passada só pelo lado feminino. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, queria deixar aqui, né, a possibilidade de perguntas. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, pode me enviar. O meu contato é Cidinha D'Agostino em todas as plataformas. Vocês podem ir para o Instagram, para o Facebook, para o site, tudo é Cidinha D'Agostino. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui e ficarei muito feliz em poder responder. Muito, muito agradecida e até uma próxima. Gratidão.